E aí, pessoal, na verdade a gente precisa vir aqui agora para ir para o outro lado, né? Para entender o que o Grêmio vai fazer e quais contratações de fato o Grêmio vai agregar ao grupo até o final da temporada. Lembrando que nós estamos praticamente no início de temporada. E por que nós vamos mais uma vez entrar na linha de especulação? Porque o Grêmio confirmou que está no mercado. E neste vídeo nós vamos falar sobre os laterais esquerdos que estão na mira do tricolor, ao menos estão dentro desse espectro de análise. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, passamos de 30 mil, estamos chegando a 31 mil. Vamos lá, curtam, compartilhem, mas sobretudo sigam o canal, aperta lá no sininho. Vamos fazer parte desse time, sim. Vamos lá, vamos montar, a gente pode muito mais, sem dúvida. E naturalmente eu preciso muito das opiniões de vocês e também de sugestões de pauta para a gente cada vez agregar mais qualidade ao nosso espaço, ao nosso conteúdo, para poder conversar e discutir as questões envolvendo o Grêmio. Por que a gente tem que voltar um pouco no passado? Porque nós somos muito... quando parou o futebol na pandemia, surgiu, o Grêmio tinha um grupo montado e tinha Caio Henrique como titular. E Caio Henrique saiu. Todos sabem já, o Caio Henrique sai porque recebe um pedido do clube que detém o seu contrato, lá o Atlético de Madrid, era um jogador caríssimo e tal. E nesse momento, naquele primeiro momento, se discutiu a vinda de outro lateral esquerdo. E o Grêmio foi veemente, o Grêmio disse, não tem contratação, esse é o ano da sobrevivência, ninguém vai vir. Essa foi a palavra oficial do Grêmio. E, naturalmente, a veemência que se trata esses assuntos, a gente tem que dar uma recuada. Não adianta a gente buscar, mesmo que as informações continuassem chegando a todo momento, a gente não podia simplesmente ficar jogando nomes aqui, porque tinha uma palavra oficial do Grêmio e forte. Muitas vezes, a palavra oficial ela é muito em cima, se tiver uma oportunidade. Não vamos contratar. Não vamos contratar. Não existe possibilidade de contratar. O Grêmio tem o grupo fechado. Aí tu fecha, tu diz, olha, não tem. E agora a gente, quando recebe a informação, e ela é oficial, porque ela parte do treinador do Grêmio, que ontem na coletiva, após o jogo contra o Novo Hamburgo, o 0-0, o terrível 0-0 lá em Lajeado, acabou dizendo, olha, não só esse, como... Aí fala no aproveitamento do André, aquele papo que a gente vai deixar para outra situação, porque agora nós vamos falar dos laterais esquerdos. A gente acaba dando uma recuada. E vamos lá, quais os nomes de fato foram especulados neste período pós-Caio Henrique e que hoje tem algum tipo de conversação ou pelo menos voltam à tona. O que antes era uma mentira deslavada e uma mera especulação, hoje ganha um componente diferente. Isso é natural. Primeiro nome, Diogo Barbosa, lateral, ontem inclusive jogou pelo Palmeiras, jogador do Palmeiras. É um jogador de todos conhecem, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, um jogador que tem aí títulos na carreira. Eu particularmente, eu não acho nada demais, tá? Eu acho bom jogador e tal, mas não me empolga. Não é um jogador que tipo, vai contratar, vai encher aeroporto, não me empolga. Mas enfim, é um dos nomes que foi cogitado, foi negado e que a gente tem que ficar de olho, mesmo sabendo que ele está num grande clube brasileiro e tem também as suas questões aí que não deve ser fácil uma negociação, salvo se o Luxemburgo não quiser contar com ele. Segundo nome, e esse muda um pouco tudo isso que eu estou falando, Jorge. Lembram dele? Base do Flamengo, vai para a Europa, joga no Santos de São Paulo. Esse é outro jogador. O jogador pertence ao Mônaco, se não me engano, tem um outro modelo de negociação e realmente esse muda o status da lateral esquerda. Para mim é mais jogador, inclusive, que o Caio Henrique. Esse jogador teria uma situação completamente diferente e é em cima desse nome que me parece os maiores olhares. Não vejo ainda e não tem informação ainda de algo concreto em cima desse nome, mas esse de fato mudaria a condição da lateral esquerda. É muito mais jogador que o Cortez e naturalmente que o Guilherme Guedes. Me parece um nome diferente. Outro nome que foi também ventilado é o Mansur, lateral esquerdo, que pertence ao Atlético Mineiro. Para mim joga pouco, não vai mudar em relação ao que tem o Grêmio.
pode agregar ali uma outra característica, mas nada tão importante assim. Então, esses são os nomes. Outros nomes ainda vão surgir. E assim que surgirem, eu vou colocando aqui para vocês. Me parece que o primeiro da lista, pelo menos da vontade do torcedor, é Jorge. Depois o Diogo Barbosa, naturalmente. Mas esses outros nomes que foram ventilados não me parecem nomes que empolgam o torcedor. O que fica, gente, e isso é chato da gente falar, o que fica é que realmente a gente não pode simplesmente fechar os olhos quando existe uma palavra oficial. O futebol virou, parece uma disputa entre a informação e a verdade. Entre o que diz o dirigente, parece que faz de brincadeira com a gente. Ah, não existe. E depois estavam negociando. Quer dizer, o tempo acaba cortando a língua de quem mente. E isso é chato, porque as especulações elas surgem e elas não são inventadas, elas surgem porque essas informações começam a pipocar. Então simplesmente diz, ó, sim ou não, a gente vai no sim. Eu gosto de acreditar no que diz o dirigente, mas realmente nessas questões, quando se desmente dessa forma, a gente fica um pouco ressabiado e fica preocupado porque acaba não podendo acreditar em ninguém aí, tem que ficar tateando para deixar as situações melhores. A informação é essa. O Grêmio está assim no mercado olhando o lateral esquerdo e deve desembarcar alguém aí nos próximos dias, porque esse é um pedido do técnico Renato Portaluppi. Com relação ao atacante, a gente trata em outro vídeo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.